Neymar to finish. Foi dessa maneira que o Jorge Jesus falou sobre Neymar, mas ele também elogiou, disse que treinou dois dos três grandes jogadores da geração, Cristiano Ronaldo, Neymar e que falta o Messi. E essa frase deu o que falar porque ainda tem gente que não consegue enxergar a realidade sobre o Neymar, né? É, essas pessoas acreditam que o Neymar ainda faz a diferença, que o Neymar ainda é um grande jogador e não é, já há muito tempo. Neymar sempre foi um jogador de fazer muitos gols, né? Então, com, salvo engano, 25 anos, ele já tinha 300 gols na carreira. Só que entre 28 e 29 anos ele chegou a 400 gols. E desde então, ele já está com 34 anos, ele continua na faixa dos 400 gols. Ele não chegou na faixa dos 500 gols. Fora que quando chegou aos 30 anos, ele já demonstrava uma queda física e também uma queda técnica, antes da lesão ainda. A última grande contribuição dele para título grande, do clube do qual ele estava, ou do qual ele esteve. Eu acho que ainda foi na época do PSG, porque no Al Hilal ele chegou e já teve, e em pouco tempo teve a lesão, e depois ele não conseguiu mais se recuperar, voltou para o Santos, passou longe de conquistar título, mas aí também não é culpa dele, né, porque o Santos vem por anos aí sofrendo com péssimas gestões. E só que também tem uma outra marca que pesa bastante, que na seleção brasileira, em competição profissional, ele não tem título. Ele não conquistou Copa do Mundo, ele não conquistou Copa América, ele conquistou a Copa das Confederações, só que é uma competição que já acabou, não existe mais. E é isso, ele conquistou o ouro olímpico, foi o primeiro tal, mas é uma competição sub-23, né? E que aceita no máximo 3 jogadores acima de sub-23, né? Acima dos 23 anos. Então, é um jogador que há muito tempo ele não está bem. Ele não está bem nem principalmente fisicamente e também não está bem tecnicamente. Se ele tivesse sido um jogador que se preparasse, que se cuidasse, que respeitasse o seu corpo, que respeitasse a sua profissão, não tenho dúvidas de que ele estaria melhor fisicamente, mesmo se tivesse lesionado o joelho, né? Porque com 34 anos ele está pior do que, e aí fisicamente, do que jogadores com idade acima dele, com jogadores de 40 anos, com jogadores de 39, 38 anos. E ainda tem a galera que fala que ele tem que jogar, que ele foi boicotado. Por quê? Ele não consegue, ele está apto para jogar. Ele chegou à seleção brasileira para essa Copa machucado. Vai dizer que foi uma invenção da CBF, uma invenção dele, uma invenção e que o Santos estava certo. Na minha opinião, o Santos mentiu. Aí pode ser em conjunto ali, pode ter sido uma negociação ali com o Neymar pai. Mentiu ao falar que ele era só um edema. Então, se fosse um edema, ele demorou muito para se recuperar, né? E se de fato o Santos estava certo, pelo fato de ter demorado para se recuperar de um edema, significa que ele não está bem fisicamente. Fora que e também tem a mesma galera que fica falando que o Messi tá com 39, o Cristiano Ronaldo tá com 41. São outros jogadores. Primeiro, eles sempre se cuidaram, né? Principalmente o Cristiano Ronaldo. Você vê o Messi
tanto o Messi quanto o Cristiano Ronaldo, eles estão muito bem fisicamente, mesmo com idade avançada. Claro que eles não são mais os mesmos de antes, os mesmos do auge, né? E aí se você falar que o Neymar já não é mais o mesmo de antes, aí essa galera também fica brava, né? Aí depois eles falam, claro que o Neymar ele já não tem aquela velocidade de antes, ele não é o mesmo jogador de antes, mas, então, cara, essas pessoas não conseguem enxergar a realidade. O Neymar acabou há muito tempo. Mesmo antes da lesão, ele já vinha em queda física, em queda técnica também. É, eu lembro da Champions, pelo PSG, que ele junto com o Mbappé chegaram à final e perderam para o Bayern de Munique. Nas fases decisivas ali, mata-mata, ele cansou de perder gols, e gols que ele não perdia. Ali podia ter sido campeão da Champions pelo PSG e tal, a história poderia ser diferente, mas não foi. E eu lembro que ficavam inventando Ney Day e tal, hoje tem Neymar e tal, e ele perdendo gols. E ele não fazendo o que a expectativa queria, o que se criava de expectativa, né? A grande atuação do Neymar, gol, classificação e tal, Neymar carregando nas costas, ele não carregou. E apesar de que no PSG talvez tenha sido o auge dele técnico, né? Só que já na reta final das últimas temporadas, ele já vinha em queda física e em queda técnica. E aí é uma outra situação que é de ele não ter se preparado, né? Então, muitas pessoas falam que o maior erro dele foi ter saído do Barcelona. Pode ter sido ter saído do Barcelona, porém, eu acredito que o maior erro dele tenha sido ir para um clube sem hierarquia. Claro que seria completamente bizarro ele sair do Barcelona para o Real Madrid, mas digamos que ele tivesse saído do Barcelona e ido para o Real Madrid. Eu duvido que ele teria feito as coisas que ele fez quando estava no PSG. De chegar, o Cavani era. Não lembro se ele era capitão, mas ele era o principal jogador do time. Salvo engano, era o maior artilheiro, o segundo maior artilheiro do PSG na história. A torcida gostava muito dele. Neymar chegou com a contratação mais cara, com certeza o salário mais alto. Teve um jogo ali, não lembro se foi logo a estreia dele, teve pênalti. Ele simplesmente pegou a bola, brigou com o Cavani e bateu o pênalti. Ficou por isso mesmo. E aí, claro, o ambiente não fica legal. Ele já chega dessa maneira, já cagando de porta aberta, e mandando limpar, outra pessoa limpar, né? Então, eu duvido que se ele chegasse assim no Real Madrid, se ele chegaria assim no Real Madrid, por exemplo, num clube com hierarquia, um capitão, os principais jogadores, torcida, e também fora as outras situações de curtir festa, vir para Brasil, curtir carnaval todo machucado. Eu duvido se o Real Madrid fosse liberar, se ele faria isso com o Real Madrid. Muito dificilmente faria, porque Real Madrid é outra parada. Se ele tivesse ido para um outro clube com hierarquia, poderia ser o Bayern de Munique, por exemplo. Eu duvido que ele faria essas coisas que ele acabou fazendo. Ele só fez essas coisas porque o PSG não tinha comando, o PSG deixava. O PSG era um clube menor, digamos assim, do que ele. E isso contribuiu muito para acabar com a carreira dele praticamente, porque é inacreditável ainda ter pessoa que elogia e fala que Neymar faz a diferença positivamente com 34 anos. Ele já não consegue mais. Eu sou santista, eu sei, eu vejo isso todos os jogos, eu vejo isso
também pelas notícias, eu vejo isso também é, pela falta de comprometimento dele. Então, na semifinal do ano passado, na semifinal do Paulista contra o Corinthians, o Santos foi eliminado, ele estava machucado, ele ficou no banco de reservas. O que ele foi fazer? Ele foi para casa, foi fazer fisioterapia, foi se recuperar? Não, ele foi pro Carnaval. Carnaval de Salvador, que beleza, né? Isso que é um jogador profissional, né? Também é, teve, não lembro se foi essa lesão ou se foi uma outra lesão, que aí vocês vão se lembrar que ele voltou contra o Atlético Mineiro e já no primeiro tempo ele se machucou. E foi praticamente a mesma lesão, foi a lesão muscular. Na recuperação dessa lesão, antes dele sentir contra o Atlético Mineiro, ele simplesmente pediu para o Santos não fazer a recuperação no clube, nem ir para o clube. Ele queria fazer a recuperação em casa, com o péssimo staff físico que ele tem. O staff, a equipe que prepara ele fisicamente é péssima. É só treino fofo, não exige nada do jogador. Por isso que ele, ele gosta, né? Resultado, ele demorou muito mais tempo para voltar e quando voltou, já com 20 minutos de jogo, detalhe, ele começou o jogo com duas cocheiras, né? Então, uma cocheira na esquerda e outra cocheira na direita, o que não é normal, e com 20 minutos de jogo ele já sentiu. Então ele demorou muito mais tempo para voltar, e quando voltou já sentiu. Então você vê a péssima equipe que ele tem e a falta de comprometimento que ele tem também. E no final do ano ele jogou com lesão no joelho, ele foi importante para o Santos. Ali também foi um outro Neymar, ali ele pareceu mais focado, pareceu com mais vontade. Durante o ano ele não pareceu focado, ele não pareceu com vontade, parecia que ele achou que chegaria, que faria total diferença e tal. Não foi isso que aconteceu, mas na reta final, tudo bem que jogou contra a Juventude e Sport já rebaixados e contra o Cruzeiro Sub-23 ali, o Cruzeiro completamente reserva. Mas foi um Neymar diferente, foi um Neymar que não ficou segurando a bola, que jogou bem, que tocou, que buscou espaço. Só que mesmo assim não é um Neymar que consegue driblar mais. Há muito tempo ele não consegue driblar, ele não tem velocidade, ele não tem arranque também. A finalização dele também caiu bastante. É um jogador que erra muito. E o time do Santos é ruim? É ruim, mas não é por isso que o Neymar está jogando mal. Ele está jogando mal porque ele acabou. Há quanto tempo que ele não joga bem? Há muito tempo. Há quanto tempo que ele não é campeão? Há muito tempo. Há quanto tempo que ele não é importante? Há muito tempo. E o Jorge Jesus ele já havia falado sobre o Neymar no Al Hilal. Você não tem mais condições físicas, você praticamente acabou. E ele não gostou e simplesmente saiu. Ele poderia ter pensado assim, não, eu vou te provar que eu consigo. E aí fica mais profissional, tenta, melhora, e não foi isso. Ele simplesmente não gostou, ficou chateado, saiu. E dizem também que ele e seu pai fizeram campanha na CBF para o Jorge Jesus não ser o treinador da seleção brasileira. E aí, que beleza. Nem era para ele ter ido para essa Copa. Ele já não tem condições técnicas, já não tem condições físicas, a menos que ele mude muito a mentalidade, mude muito o físico, no qual eu não acredito. Se ele nunca mudou com 34 anos, por que ele mudaria agora, né? Então, um insulto elogiar esse Neymar aí, que não é nem 5% do que foi o Neymar no auge, foi o Neymar antes do auge, foi o Neymar um pouco depois do auge.
é bizarro as pessoas ainda acreditarem em Neymar, falarem que ele tá jogando bem. E outro detalhe também, no Brasileirão do ano passado ele fez 8 gols, 5 contra o Juventude. Ele até o momento nessa volta ao Santos não fez nenhum gol em clássico. Não fez gol em São Paulo, não fez gol em Palmeiras, não fez gol em Corinthians também. Não fez gol de jogo grande só contra o Flamengo no primeiro turno do Brasileiro do ano passado. E os 2 contra o Vasco nesse ano. No mais, ele não fez mais nenhum gol em time grande. Talvez contra o Inter de pênalti, que o Santos não estava jogando nada, ele também não estava jogando nada. Ele comemorou de um amigo ali da Kings League, tá? E depois perdeu o jogo. E aí? E fora também que no ano passado o Campeonato Brasileiro terminou no dia 7 de dezembro. Ele podia muito bem já ter feito a cirurgia que precisava, que é a artroscopia, e teria um mês de recuperação. Ou seja, digamos que ele desse ali uns 3 dias para recuperar o corpo, as articulações antes de fazer a cirurgia. Beleza, então 3 dias depois, dia 10 de dezembro, ele podia ter feito a cirurgia e ele já podia ter voltado a treinar no dia 10 de janeiro. A temporada começou mais cedo nesse ano, por causa da Copa do Mundo. Estaduais e brasileiro também começaram mais cedo. Com isso, ele teria mais tempo de pré-temporada, mais tempo para se preparar e chegar melhor fisicamente nos jogos. Não foi isso que aconteceu. Ele deixou para fazer a cirurgia entre o Natal e o Ano Novo. Ele só voltou a treinar ali para final de janeiro. E ele voltou a jogar no último jogo do Paulista, da fase de grupos do Paulista, da primeira fase do Paulista. Entrou no segundo tempo. Aí já no jogo seguinte, que era mata-mata contra o Novo Horizontino, ele foi titular, foi muito mal, inclusive ele deu um gol ao Novo Horizontino, um erro de cobrança de lateral. Com isso, fisicamente e tecnicamente em outras partidas ele também não melhorou, ele não foi bem. Então é inacreditável, eu não consigo entender porque o brasileiro não consegue enxergar a realidade. Quando há críticas, parece que o brasileiro acredita que a crítica é para difamar, digamos assim. A crítica está aí para te fazer pensar, para te fazer evoluir. Nem todo mundo que critica o Neymar é por questão política ou porque odeia ele. Você acha que o Jorge Jesus critica ele por questão política? Se bobear, eles têm o mesmo lado político. Só que o Jorge Jesus consegue enxergar a realidade. Depois dessa entrevista do Finish, muitos brasileiros começaram a diminuir o Jorge Jesus. Você só é isso por causa do Flamengo e tal. Talvez o Flamengo tenha virado isso por causa também do Jorge Jesus. Porque antes do Jorge Jesus chegar, o Flamengo tinha uma Libertadores, que era na época do Zico, e colecionava vergonhas na Libertadores. Com o Jorge Jesus, voltou a conquistar a Libertadores e ganhou o Brasileiro também de forma incrível, mais de 90 pontos. E com um futebol muito bom também, melhorando os jogadores, colocando uma formação tática diferente. Então é inegável que ele teve uma grande contribuição para essa nova fase do Flamengo. Recentemente ele foi campeão pelo Al Nassr com o Cristiano Ronaldo. Ele ajudou o Cristiano Ronaldo a
voltar a conquistar um título, a conquistar o primeiro título no, na Arábia Saudita. Então, para mim também seria um grande nome para ser o técnico da seleção brasileira, assim como o Carlo Ancelotti também é. Só que ambos têm características diferentes, né? Talvez para uma seleção brasileira o Jorge Jesus seria bem interessante, mas eu acredito que os dois sejam os melhores nomes mesmo, seriam os melhores nomes mesmo. E eu acredito que ele fará um grande trabalho também na seleção portuguesa, que um outro treinador estava horrível, o Roberto Martins. Mas esse vídeo não é, você odeia o Neymar. Eu amo o Neymar, por tudo que ele fez pelo Santos. Claro que não amo assim, no sentido de intocável, porque não existe ninguém intocável. E todo mundo está passivo a críticas. Eu acho bizarro quem defende o Neymar fica falando, quem é você? Quem é você? Você ganhou o quê e tal. Eu sou uma pessoa normal, tenho opinião, e eu posso falar de quem eu quiser. Assim como você pode falar de quem você quiser também, ou você não pode falar de outros jogadores porque você não ganhou nada. Talvez você não possa defender o Neymar porque você também não ganhou nada. Você não é ninguém. Então, assim, esse negócio de quem é você não faz sentido. Isso daí é papo de quem não tem argumento. E aí manda essa carteirada. Quem é você? Então, quem é você que tá defendendo o Neymar aí? Você ganhou os títulos que ele tem? Você tem o nome que ele tem? Você ganhou mais do que ele? Então, é completamente bizarro isso daí. E o Neymar tem ótimos serviços prestados pelo Santos. De título, assim, só faltou o brasileiro, né? Então ganhou Recopa, ganhou Libertadores, e Mundial também, né? Mas faltou Brasileiro e Mundial. Ganhou Paulista, ganhou Copa do Brasil, ganhou Libertadores, ganhou um monte de coisa, né? E fora os recordes também, a relevância, só que eu consigo enxergar a realidade, né? Então, quando ele voltou, pô, eu fiquei emocionado, eu gostei, ele parecia diferente também, com vontade, só que aí ele chegou e eu vi que ele não estava com vontade. Foi mais a primeira impressão. E durante os jogos também, durante o ano, falta de comprometimento, brigando com o torcedor, brigando com o adversário. Cara, isso daí só atrapalha, só piora a imagem dele. Ele não tá focado. Eu não vejo ele com vontade de jogar, de ser campeão. Eu não vejo ele com aquele brilho nos olhos. Não é por causa do Santos. Vocês podem falar, mas se ele tivesse num time ajeitado, ele não jogaria. Ele não, se falar, se ele estivesse no Palmeiras, se ele estivesse no Flamengo, ele não jogaria. Ele não teria condições técnicas e físicas de jogar. E se ele estivesse nesses dois clubes aí, com certeza ele já teria saído, a torcida estaria odiando, a torcida já teria criticado há muito tempo. Mas como ele está no Santos, e o torcedor do Santos ainda tem a imagem daquele Neymar, também tem até uma gratidão pelos serviços prestados. Não vai bater tanto no Neymar assim, mas até boa parte da torcida do Santos já conseguiu enxergar a realidade. E é muito importante que as pessoas consigam enxergar a realidade, inclusive elas mesmas. Então você precisa enxergar a realidade sobre o mundo, sobre as pessoas e sobre você. E essas pessoas que defendem o Neymar não conseguem enxergar a realidade, assim como pessoas que defendem pessoas indefensáveis, elas também não conseguem enxergar a realidade. E também elas não conseguem se enxergar, elas não conseguem enxergar a própria realidade. E aí também o Neymar não consegue isso, ele não consegue enxergar a própria realidade. Então, pô, o que eu errei, o que eu preciso melhorar,
pô, eu preciso mudar, pô, eu quero ganhar, eu quero voltar a jogar bem e tal. Eu não vejo isso nele. Então, o Wilde é basicamente isso. Eu não consigo entender por que as pessoas ainda defendem o Neymar. E aí quem critica o Neymar ou não pode, ou é menor, ou tá com inveja, ou é por questão política, e não é nada disso. Eu gostaria muito que o Neymar estivesse bem, que o Neymar se recuperasse, que o Neymar focasse, mudasse, mas ele não mudou até agora e ele não vai mudar. É simplesmente isso. Então, ele chegou aos 400 gols na carreira entre 28 e 29 anos. Ele está com 34 anos e ainda continua na faixa dos 400 gols. Ele não chegou aos 500 gols na carreira. Há muito tempo ele não é importante para a seleção, para o clube do qual ele está. E ele não vem com bom rendimento, ele não tem bom rendimento técnico e físico. O Jorge Jesus já fala isso desde quando ele se lesionou e nada mudou, ou até tenha mudado, só que para pior, né? Então, um ótimo jogador, um grande jogador, foi um craque, um gênio que não teve cabeça e que não teve mentalidade de atleta. Se ele tivesse mentalidade de atleta, com certeza, agora com 34 anos, ele estaria melhor do que agora, com 34 anos. Não dá para comparar Messi, Cristiano Ronaldo com ele, ou ele com esses dois jogadores, porque eles são de outra realidade. E uma prova de que o Neymar, se ele fosse mais profissional, ele seria maior do que ele realmente é que ele seria campeão, ele seria bola de ouro, ele seria melhor do mundo, com as quedas físicas e técnicas de Cristiano Ronaldo e Neymar e Messi, porque até o Lewandowski foi. O Modric foi também, eu acho o Modric um grandíssimo jogador, mas para melhor do mundo é complicado, né? Então, esses dois jogadores, que o Modric foi muito, eu gosto muito do Modric, mas em patamar, Neymar é melhor e não foi. Lewandowski foi. O Benzema, salvo engano, com 33 ou 34 anos, no Real Madrid ele fez campanha, ele fez temporada de melhor do mundo. E quiseram comparar também, né, o Neymar, o Neymar tá com 34, na próxima ele vai ter 38. Cristiano Ronaldo com 34, 33 anos estava ganhando Champions League, sendo artilheiro e quebrando recorde de gols em mata-mata. Não dá para comparar. O Neymar aí com 33, 34 anos, jogando nada, brigando com o adversário, brigando com a própria torcida, dando carteirada. É isso. E as pessoas defendendo, as pessoas idolatrando. Sendo que as críticas servem para enxergar a realidade e melhorar. Ele não consegue enxergar a realidade e não melhora. Os fãs não conseguem enxergar a realidade e passam vergonha. Bom, é isso daí. Se você concorda ou discorda, deixa nos comentários, deixa o seu like, se inscreve no canal e falou!